Oi, gente, povo amado de Deus, como vocês estão? Todo mundo bem? Vamos entrar no capítulo 26, continuação. A gente leu antes que Esaú e Jacó, filhos de Isaac, nasceram e eles lutavam no ventre de Rebeca, que um segurava no calcanhar do outro. Vamos continuar essa leitura. Vamos para o 26 agora. Sobrevindo a fome, além da primeira vida nos dias de Abraão, como a gente leu, quando Abraão saiu de Betel e foi para a terra do Egito, lembram? Que a fome assolou e no Egito tinha fartura. Por isso Abraão foi para a terra do Egito. Ele saiu por causa da fome e foi para o Egito. A vida nos dias de Abraão foi Isaac a Gerar. Avistava-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti, a tua descendência, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher. Para que dizia ele consigo: Os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Isaac fez a mesma coisa que Abraão. Abraão fez isso 2 vezes. Temendo ao homem, com medo do homem, por causa da mulher ser muito formosa, muito bonita, ele falou que Sara era irmã dele, que era uma meia-verdade, porque Sara era irmã dele por parte de pai. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher. Então, naquela época, parando aqui só para comentar um pouco. Então, naquela época era normal, parece que era normal o povo ficar abusando do outro, ficar pegando a mulher do outro, pela cultura aqui. E tu, atraído sobre nós, grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra e, no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Só mudou as vogais, né? Isaac e Ezeque. Mudou o I e o A. Imitou o nome de Isaac. Então cavaram outro poço e também por causa deles contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitina. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o teu Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou-se ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante de seu exército. Disse-lhes Isaac: Por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio?
Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Isaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Então, porque não era do povo dele, né? Então, Isaque foi de contramão ao pai, que o pai dele sempre falava, né? Tinha que casar com alguém da descendência e tudo. E Isaque foi de contramão. Isaú foi de contramão. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou a Isaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, porque Isaú era perito caçador. E faz uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traza a caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras como que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 dos bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva a asa teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse a Jacó a sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu não, eu homem liso. Dá-se à casa de meu pai, me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo, com a pele de cabritos, cobriu as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Olha que mentira, né? Jacó também foi traiçoeiro, né? Foi enganador aqui. Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha casa, para que eu me abençoe. Disse Isaque a seu filho: como é isso que eu pudesse achar tão depressa, meu filho? Que ele achou que Esaú achou a caça muito depressa, que ele já sabia que caça demorava. Mas no final não era Esaú, era Jacó enganando ele. Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Olha que mentira. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque a seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo,
e que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e as nações te reverenciem. Sê Senhor de teus irmãos, e os teus filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabaram Isaac de abençoar a Jacó, tendo saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua casa. E fez também ele uma comida saborosa, e trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe. Perguntou-lhe Isaac, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violência, comoção, e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão, astutamente o tomou a bênção. Jacó foi astuto mesmo, viu? Por mais que Esaú tenha vendido, na verdade, Esaú não deu valor à bênção, às coisas espirituais. Quando ele vendeu a primogenitura dele, que é a bênção dobrada, para Jacó. Então ele não valorizou a bênção do pai dele. Então ele não tinha nem direito de cobrar aqui também de Jacó, não. Mas Jacó também foi astuto, viu? Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó, pois 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. E disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? O que ele ia fazer agora se ele já tinha abençoado a Jacó? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Eu entendo Esaú. Por mais que ele estivesse também errado, por ele ter vendido, ter desprezado a bênção, ele ficou sentido, porque Jacó também enganou, né, o pai dele. Enganou ele e o pai dele, junto com Rebeca. Aí a questão, porque a questão da preferência de filho. Esse negócio de ter filho preferido não presta. A gente tem que tentar amar todos os dois da mesma forma e tratar da mesma forma, porque aqui Rebeca tinha como preferência Jacó e Isaac tinha como preferência Esaú. Aí deu toda essa confusão. Rebeca ajudou a Jacó a enganar a Isaac e enganou Esaú também. E disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe de lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás a tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção. Olha que coisa, um irmão odiando o outro, com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Então Esaú também era mau, né, que queria matar Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar-te de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como essa, as filhas dessa terra, de quem me servirá a vida? Então as esposas de Esaú não eram boas coisas, não era da descendência deles, por isso que eles viviam em contenda, porque Esaú deve que não levava uma vida tão temente a Deus. E Jacó, ele tinha, por mais que ele fosse o enganador, que ele enganou aqui, ele dava importância às bênçãos, às coisas espirituais. Então, por isso, essa luta,
no ventre de Rebeca, porque Jacó agarrava o calcanhar de Esaú, que é as duas nações, né? Jacó já era o escolhido de Deus, mesmo no ventre de Rebeca. Então, no caso aqui, Jacó, de toda maneira, Jacó mesmo sendo mais moço, ele ficaria com a bênção, porque no ventre ele já era o escolhido de Deus. Então não adiantava fugir. Deus, quando escolhe, não adianta. Quando é escolhido de Deus, só cumpre. Várias reflexões. A questão da escolha dos pais, de amar, de ter preferência de filhos, essa coisa do fraternal, de ter preferência de filhos, isso prejudica, isso traz confusão familiar, divisão familiar. É tentar amar, é tentar observar, é tentar dar valor aos dois, não ter preferência de filhos, que isso dá confusão na família. Essa questão aqui de Jacó ter enganado Esaú e Esaú ficou irado, essa briga entre irmãos, Esaú prometendo matar Jacó. Mais adiante a gente vai ler que Jacó vai ter que fugir. Gente, que confusão, que confusão. Que Deus nos ajude a sermos diferentes, não usar de malícia, que nós sigamos firmes na presença do Senhor. Por mais que Jacó enganou aqui, Jacó deu preferência às bênçãos do pai. Ele achava isso importante. Então, por mais que Jacó enganou aqui junto com Rebeca e Esaú, mas eles estavam dando importância às coisas, às bênçãos espirituais, às coisas espirituais. Que o Senhor nos ajude nesse percurso de como pais, quem for pai que estiver no vídeo aí, nos ajude a sermos pais que saibam como criar os filhos, não dando lugar a contendas, às intrigas, para que eles não venham odiar um ao outro, como Esaú fez aqui com Jacó, querendo matar. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajude, ó Pai. Derrama, Senhor Deus, a tua unção, Senhor Deus, para que nós sejamos sensíveis, tenhamos sabedoria, Senhor, no dia a dia, para agirmos, Senhor Deus, corretamente. Que quando estamos na presença do Senhor, nós acertamos mais, ó Pai. Tende misericórdia de nós, Senhor, nos ajude. É minha oração, Senhor, no nome de Jesus, amém. E eu te espero para a próxima leitura. Que Deus te abençoe poderosamente.